Bem, estamos aqui na continuação da análise do caso dos e-mails. Já fiz um vídeo sobre o primeiro e-mail trocado entre Adão Mendes e Pedro Guerra e agora vou analisar o seguimento. É o e-mail trocado entre o mesmo Adão Mendes e o Paulo Gonçalves. Para quem estiver interessado e ver, ver a história desde o início, sugiro que ouçam o vídeo número 1. Então, Adão Mendes troca uma mensagem com Paulo Gonçalves, troca um e-mail com Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica. E o Adão Mendes estava preocupado com o Manuel Mota, porque o Manuel Mota teve uma nota negativa. Manuel Mota, árbitro, promovido por este Adão Mendes à categoria nacional. E o que é que Adão Mendes pede a Paulo Gonçalves? Passo a citar: temos que lhe dar nota positiva. Ele e eu apelamos ao doutor, que será o doutor Paulo Gonçalves. Sobre o Renato, que é o filho do Adão Mendes, o Vítor Pereira nada disse até hoje. Já o puseram na jarra. Como ao Manuel Mota. Abraço. Não podemos dormir, vem aí o esfolar do cabrito. Ou seja, uma linguagem estranha, falam em esfolares de cabrito, e eu por momentos pensei que o que o Adão Mendes andava perdido. Porque ele está a pedir ao Paulo Gonçalves para fazer uma revisão da nota do Manuel Mota. Eu disse, mas quem trata disso é a Comissão de Arbitragem. Quem revê as notas é a Comissão de Arbitragem. Isto devia ser um e-mail enviado ao Sr. Mário Figueiredo para rever a nota do Sr. Manuel Mota. E fico estupefacto quando vejo que este e-mail foi enviado ao assessor jurídico do Benfica. Vocês podem dizer assim, mas ele é assessor jurídico. Não só é assessor jurídico do desporto, não só do Benfica, pode ter outros clientes. Pode, sim senhor. Não vejo mal nenhum. Vejo mal é quando alguém está a pedir para ele assessorar um árbitro. Um árbitro que mais tarde poderá vir a arbitrar jogos do Benfica, clube do qual este Paulo Gonçalves representa. Aqui há um claro conflito de interesses, na minha ótica. Mas voltando aos e-mails, o que é que o Paulo Gonçalves tem-nos a dizer sobre isto? O Paulo Gonçalves, em vez de lhe dizer assim: ó Sr. Adão Mendes, eu sou assessor jurídico do Benfica, aqui há um claro conflito de interesses, não posso interceder junto de ninguém para o ajudar. Deveria ser uma resposta lógica, porque esteticamente era reprovável. Mas ele responde o seguinte: caro amigo, obrigado pela informação, abraço forte. Até aqui nada que o comprometa muito. Simplesmente não explicou ao Sr. Adão Mendes que ele não faz parte da Comissão de Arbitragem e que não tem nenhum poder na reavaliação da nota do mesmo. Porque quando o Sr. Adão Mendes diz o seguinte: temos de lhe dar nota positiva, ele aqui está a dizer que ele e o Paulo Gonçalves têm que dar nota positiva ao Manuel Mota. Eu não sei como, mas é isto que o Adão Mendes está a pedir ao Paulo Gonçalves. Depois, mais tarde, noutra troca de e-mails, o Sr. Adão Mendes diz o seguinte: anexo 3 documentos que explicam o que eu preciso de si. Então, o Sr. Adão Mendes envia 3 documentos para o Paulo Gonçalves a pedir favores. Depois diz o seguinte também: peço que ponha a carne toda no assador, como eu ponho todos os dias por nós. E aqui está implícito que ele pede que o Sr. Paulo Gonçalves ponha a carne toda no assador, não sei o que isso significa, e que, como ele põe todos os dias por nós, como o Sr. Adão Mendes, supostamente, também fará favores a alguém, e neste caso, penso que será o Sr. Paulo Gonçalves, porque ele diz por nós. Se precisar, e continuo, se precisar algo, mais diga, via mail ou telefone. Ou seja, se precisar algo, mais diga, via mail ou telefone. Isto sugere que existe uma intimidade entre o Sr. Paulo Gonçalves e o Adão Mendes, porque além do e-mail também tem um número pessoal
E o Sr. Adão Mendes, pelos vistos, tem o e-mail do Pedro Guerra, o e-mail do Paulo Gonçalves e o telefone do Paulo Gonçalves. Não deixa de ser estranho para quem não está ligado ao futebol há mais de 20 anos, como dizem. Mas continuando nesta troca de e-mails, o que é que o Paulo Gonçalves responde a este pedido do Sr. Adão Mendes? Passo a citar. O Sr. Paulo Gonçalves diz-lhe o seguinte: amanhã de manhã tentarei explicar pessoalmente a razão que assisto ao árbitro. Então, o Sr. Paulo Gonçalves, amanhã de manhã, iria explicar a alguém as razões que assistiam ao árbitro. Ou seja, ele ia assessorar um árbitro numa revisão de nota, presumo eu, porque é disto que nós temos falado nos e-mails, o que não deixa de ser eticamente censurável, como eu já tinha dito. O senhor Paulo Gonçalves é assessor jurídico do Benfica. O senhor Manuel Mota ou outro árbitro qualquer poderá vir no futuro a arbitrar o Benfica. E que tipo de relação é que vai ter um árbitro quando souber que está ali um senhor que tem poder para reavaliar a sua nota num jogo em que ele arbitrar a equipa deste senhor? Deixo a pergunta no ar. Mas isto continua e aqui começa a ficar interessante. É que Adão Mendes diz o seguinte ao Paulo Gonçalves: a questão é ser o glorioso a apadrinhar a questão e não alguns anticristos. Repito, a questão é ser o glorioso a apadrinhar a questão e não alguns anticristos. O Sr. Adão Mendes não quer que seja um simples assessor a fazer o recurso. Ele quer que seja o glorioso. E diz também o seguinte: temos de ganhar isto. Eu sei, se o doutor puser a carne toda, ganhamos. O chefe está comigo, diz Adão Mendes. Então sabemos que o senhor Adão Mendes quer que o glorioso faça pressão através do senhor Paulo Gonçalves para interceder em relação a um árbitro. E diz também que o chefe está com ele. Quem é este chefe? Muitos presumem que seja o Luís Filipe Vieira. E faz um certo sentido. Adão Mendes continua na troca de e-mail com o Sr. Paulo Gonçalves e diz o seguinte: o Vítor Pereira já respondeu. Vai levar o caso a plenário. Era a altura de reticências. E o Sr. Paulo Gonçalves, que por esta altura já devia ter terminado a conversa com este senhor, havia-lhe de dizer assim: não, o máximo que eu poderia fazer por si era assessorar enquanto advogado, jamais poderia assessorá-lo em nome do Benfica. Mas não, o que o Sr. Paulo Gonçalves diz é o seguinte: vamos então. Então o Sr. Paulo Gonçalves está pronto para, em nome do Benfica, fazer pressão para haver uma reavaliação de uma nota de um árbitro. Deixa esta questão no ar. Porque isto é o que os e-mails dão a entender. Na minha opinião, na minha modesta opinião.